Segunda parte do consultório, como há pouco anunciei, recebemos agora a doutora Sónia Rego para falarmos sobre oncologia. Se tiver dúvidas no âmbito desta especialidade, pode e deve continuar a ligar para ver respondidas as suas questões. Na terceira parte, 225-083-204 é o número para o qual pode ligar. Pode também enviar o seu e-mail com a sua dúvida por escrito para consultório@portocanal.pt. Cumprimento então a doutora Sónia Rego. Olá, muito boa tarde, doutora Sónia. Hoje escolhemos, também porque estamos nesta época do ano e porque felizmente também há boas notícias a dar no que à oncologia diz respeito, vamos tentar focar-nos na evolução e, ao que parece, na maior parte das especialidades positiva, não é? Numas mais vincada do que noutras, não é? Mas importa fazer as antes e depois, quando o depois também já é um bocadinho mais positivo, não é? Exatamente, sem dúvida alguma. A oncologia parece ser um tema forte, como muitas vezes o diz, e deve ser respeitado, como todas as outras especialidades, mas também convém sermos realistas, porque não adianta estarmos a dizer que correm todos os casos bem, mas também otimistas, porque, como a Rafaela disse muito bem, há o antes e o depois. Para quem trata todos os dias doentes com cancro, estamos a passar por uma fase de constantes mudanças, onde nós vemos que sim, temos maior incidência, temos maior número de casos, mas isso também tem a ver com o avanço no diagnóstico, ou seja, o fato de andarmos a alertar as pessoas para os sinais e sintomas, para eles diagnosticarem também, nos ajudarem nós, enquanto profissionais de saúde e médicos, que o diagnóstico seja feito de uma forma mais precoce, aumenta sem dúvida alguma o número de incidência, mas por outro lado, se o diagnóstico for o mais precoce possível, o prognóstico também é melhor. Com isso, o que é que nós temos vindo a ver nos últimos anos? E isto convém reforçar e passar a mensagem lá para casa, porque é verdade, e porque estamos a falar de uma doença que é o mal do século, não é? Há uns anos atrás, quando estava a fazer uma revisão bibliográfica para este programa, eu estava-me a lembrar e realmente, antigamente era a SIDA. Não é? Houve nos anos 80, portanto, o HIV foi aquele boom e as pessoas assustavam-se e foram alertadas e conseguiu-se diminuir o número de casos com pessoas com HIV positivos. Portanto, através desse alerta, Exatamente. Com o cancro, depois surgiu o cancro, a doença temida por tantas pessoas e até porque os números assim o mostram, não é? Cada vez mais, e prevê-se um crescimento de 2 a 3% ao ano de incidência. E não estamos a falar em Portugal, estamos a falar no mundo inteiro. Mas o fato das pessoas estarem devidamente esclarecidas, não estarem amedrontadas em demasia e aprenderem a conviver de uma forma mais ou menos natural, faz com que elas recorram ao seu médico atempadamente e com isso o diagnóstico seja o mais precoce possível e ainda consigamos melhorar estes números. Portanto, quando nós vemos determinados números e gráficos que dizem que há 14 milhões de novos casos no mundo e etc, etc, e em Portugal, por exemplo, mais de 50 mil novos casos por ano, isto é assustador, mas tem que se ter esta contextualização que a doutora Sónia acaba de dar, que é, ok, há mais diagnóstico, mas por causas positivas, porque as pessoas estão mais alerta, mais informadas e mesmo esse ponto é muito interessante, que é as pessoas não se sentirem demasiado
ameaçadas e não fazerem disto um drama, sendo que, como há pouco também na primeira parte falávamos, algumas doenças oncológicas podem até virar doenças crónicas e, portanto, sabendo viver com elas e com os sintomas e controlando os sintomas. E hoje em dia cada o vez avanço mais, está sempre sem dúvida alguma, porque o que é que nós vemos? Vemos que a incidência está a aumentar, sim, por todos esses fatores que acabamos de falar, mas a mortalidade não acompanha o crescimento. Ou seja, também há mortalidade, porque também sabemos que estamos cá de passagem, não é? Todos nós, com cancro ou sem cancro. Mas, em termos da velocidade de crescimento, não acompanha. E isso deve-se aos grandes avanços que tem havido e também o facto dos tumores cada vez mais serem diagnosticados numa fase mais precoce possível, não é? Porque aí vamos mudar também muitas das vezes o prognóstico. Quais os tipos de cancro que, na sua opinião, tiveram então os avanços mais que não se esperava ou que a comunidade não estava à espera, que foram assim mais bombásticos pela positiva? Os últimos anos é muito prazeroso, enquanto oncologista, tratar o cancro de pulmão, o melanoma e até o próprio cancro do ovário. Há uns anos atrás, e não estou a falar há muitos anos atrás, estamos a falar 4, 5 anos atrás, se tanto. Eram tumores que tinham prognóstico, estou a falar em estadios avançados, portanto, estou a falar em estadios metastizados, onde as células já saíram da própria localização, nomeadamente no pulmão, saíram do pulmão e se espalharam por mais alguma zona do corpo, e o melanoma idem e o ovário também, e outros poderia enumerar, mas assim os mais realmente que nos surpreenderam mais com a introdução de novos tratamentos e também graças a tantas campanhas para a cessação tabágica, embora não sei se é tão eficaz quanto o que se previa, porque ainda continua a ser quase que obrigatório letreiros a dizer que é proibido fumar, etc. Mas julgo que todas as pessoas já sabem que determinados hábitos fazem mal. Nomeadamente, podem provocar ou ajudar a provocar o cancro. No cancro de pulmão e no melanoma, nos últimos anos, estamos a falar de tumores que tinham um prognóstico verdadeiramente mau, um prognóstico num tumor metastizado muito mau. Eu nunca gosto de falar de timings, de tempo, mas posso ousar falar que antigamente pensávamos em meses. Hoje em dia, um tumor metastizado, dependendo do tipo a característica, um cancro de pulmão, se for não pequenas células, e dependendo das características da mutação, e porque hoje em dia também já muitos avanços têm havido no estudo da caracterização do tumor, nomeadamente nós temos terapias, temos medicamentos-alvo, que vamos atuar no tipo específico do tumor. Como eu costumo dizer, o tumor tem nome, sobrenome, portanto, nós vamos... Já não é um ilustre desconhecido. Não, já não é só cancro do pulmão, cancro de pele, cancro do ovário, cancro do cólon, cancro de mama, próstata, e consegue-se hoje em dia uma sobrevivência maior e com grande qualidade de vida, que também é importante. Isso também é muito importante, não é? Porque, isso é muito... independentemente do tempo que se viva o melhor possível. Não é? Claro, e muitos desses medicamentos que temos disponíveis hoje em dia também ajudam a que haja um aumento da sobrevida do doente, mas também com menos efeitos laterais, com menos toxicidade, daí com mais qualidade de vida, não é? E que faz todo sentido. E as pessoas acabam por, de uma maneira ou de outra, vêm-se a perceber que o cancro já não precisa ser o bicho-papão
que era antigamente. Como eu digo, não se deve ignorar, e isso ainda acontece hoje em dia. Eu tenho, ainda muito recentemente, ainda existem doentes hoje em dia que fazem negação. Até ao limite. Já aparecem em consulta, já em estadio estadios muito avançado. Infelizmente, nós temos casos que não há que culpabilizar as pessoas, há é que investir neste tipo de divulgação, em que há tratamentos disponíveis para melhorar as situações, porque o que ainda vemos hoje em dia são situações de pessoas que têm um cancro de mama ou de intestino, de cólon, portanto, e que muitas vezes quando chegam à nossa consulta, e cancro de mama muitas vezes é exteriorizado, portanto tem uma ferida aberta e que notoriamente qualquer um saberia que aquilo alguma coisa se passa, não é? Portanto, nós chamamos de uma negação que é compreensível, mas que temos que tentar batalhar para que deixe de existir. Até porque, no que diz respeito então ao cancro da mama, a precocidade do diagnóstico é muito decisiva, não é? Exatamente. E no caso do cancro da mama, é dos cancros que mais armas, que mais medicamentos temos disponíveis para o seu tratamento e que temos, grande parte das vezes, excelentes resultados. Também tem, no cancro da mama, havido uma grande evolução. Tem. E o cancro da mama, com essas terapias-alvo, que falei em termos de tentarmos conhecer a fundo o tumor, as características do tumor, nome, sobrenome, etc., a identidade do tumor, para, conhecendo melhor o nosso inimigo, conseguirmos combater da melhor forma. O cancro da mama foi, sem dúvida, o pioneiro nisso. Portanto, os grandes estudos nos avanços da mutação, da caracterização do tumor, começou no cancro da mama. Daí, os medicamentos mais dirigidos para essas mutações, para essas alterações, terem começado para o cancro da mama. E o cancro da mama, hoje em dia, além de ter o rastreio mais bem organizado a nível mundial, não é só a nível de Portugal, também temos um leque de medicamentos disponíveis onde conseguimos tentar combater da forma mais dirigida o tumor. Convém referir, porque obviamente que pode haver alguém que diga assim e que até esteja a nos ouvir e diga, mas o meu tumor não está a correr bem, independentemente de ser mama ou outro. Ou seja, a grande maior parte das vezes, e estamos a ter uma grande evolução na grande maior parte dos tumores, mas não há mundo perfeito. Portanto, não é para todas as pessoas, às vezes ainda não corre como desejaríamos, mas quase que garantidamente corre melhor do que era esperado. Portanto, há uns anos atrás, sem dúvida alguma, com esses, sem esse leque de medicamentos que temos disponível, não era possível esses resultados que temos vindo a ter tão satisfatórios e tão prazerosos são, até porque estamos a falar de uma doença que, em princípio, vai ser um mal do século, continuará a ser, mas deixará de ser o mal para ser uma doença crónica, portanto, ou seja, será uma doença do século. Eu disse o mal do século, disse o mal, não é o mal do século, é uma doença crónica, sim, uma doença do século, mas uma doença crónica, sob o ponto de vista de ensinarmos as pessoas a lidar com elas, não é? Com essa doença, e também ensinar que os tratamentos que temos disponíveis hoje não têm uma toxicidade tão maléfica como era antigamente. Estamos a falar de avanços só ao nível da medicação, vamos dizer assim,
portanto, do tratamento, ou mesmo ao nível da investigação, também houve muitos avanços que permitiram exatamente esse conhecimento dos tumores e, portanto, nessa gestão de dirigir a medicação aos pontos-alvo. Ou foi uma combinação dos dois? Pois, foi uma combinação dos dois. É claro que para haver um tratamento dirigido para um tipo de tumor, teve que haver investigação acerca daquele tipo de tumor. Eu julgo que muito há a fazer. Não há dúvida nenhuma, até porque o ser humano por si só, quer sempre mais, não é? E nós na saúde e na educação e em tudo, se calhar, querermos atingir a perfeição seria o ideal. Mas em termos de inovação e de pesquisa, em parte da investigação, tem sido muito dedicado ao cancro, a meu ver. Na área da saúde em geral, o cancro tem sido uma preocupação? Sim. Também tem a ver com o próprio número, não é? Claro. O número é assustador, mas tem havido uma investigação muito grande. Esses dois grandes grupos de tumores que tiveram uma mudança abismal no número, na casuística, o de pulmão e melanoma, muito tem a ver com a investigação que veio decorrente das características do tumor. E mediante essa investigação conseguiu-se descobrir medicamentos que foram combater especificamente aquele tipo de mutação, e aí conseguimos melhores resultados. Portanto, os resultados são completamente diferentes do que se não tivesse havido esta evolução e esta investigação toda. E estamos diante de um novo paradigma, sem dúvida alguma, no tratamento do cancro, com medicamentos dirigidos para o tipo de tumor, com exames que também nos diagnosticam mais precocemente e mais detalhadamente as características do tumor. E mais importante do que isso tudo é as pessoas nos chegarem mais cedo. Porque quando eu estou a falar de maus prognósticos, habitualmente eu estou a falar de tumores que nos chegam já em estadios avançados. Porque se eles chegarem num estadio o mais cedo possível, desde os primórdios, desde os anos 80, a cirurgia continua a ser um tratamento muitas das vezes eficaz e satisfatório, sem complementar com quimioterapia ou radioterapia. A grande maior parte dos tumores não nos chega nestes estadios, chegam-nos já em estadios onde precisamos, muitas vezes faz a cirurgia sim, mas tem tratamentos complementares que têm as suas toxicidades ainda, mesmo que já esteja melhor nesse sentido, ainda tem algumas toxicidades. Dentro dos tratamentos da quimioterapia e da radioterapia, por exemplo, também houve aí avanços? Sim. Da quimioterapia, sem dúvida alguma, nomeadamente com as terapias-alvo, portanto, dirigidas às próprias mutações, às próprias características do tumor, e à imunoterapia que tem sido subejamente falada e divulgada. Eu gosto sempre de dizer que nenhum desses tratamentos é um milagre da natureza, ou seja, cada tumor deve receber o tratamento mais adequado para a sua característica. Porque o que tem vindo a acontecer, muitos doentes ouvem falar da imunoterapia nos meios de comunicação, ou seja, onde for, ou o Dr. Google. E mesmo aqui? E exatamente, aqui falamos e divulga-se e lá está este... Mas tem estado muito em voga falar-se da imunoterapia. Imunoterapia tem sido, e muitos doentes questionam, mas porquê que eu não faço, doutor, não é? Porquê que eu não faço? Ou seja, foi uma grande descoberta. Hoje em dia, vários estudos têm vindo a mostrar mais eficácia, nomeadamente quando associada à quimioterapia. Quer-nos recordar o que é a imunoterapia? A imunoterapia,
é um tipo de tratamento para o cancro, mas que vai relembrar o nosso próprio organismo da forma de como se defende de células estranhas. Portanto, no fundo, a imunoterapia vai fazer com que o nosso organismo reconheça a célula tumoral como sendo uma célula estranha ao nosso organismo e vai ensinar o nosso organismo a atuar contra ela. Daí ter menos efeitos laterais, porque vai menos toxicidade, porque vai atuar diretamente na célula tumoral. Ao contrário da quimioterapia, que atua de uma forma global. Daí ter a queda de cabelo, muitas vezes alterações em termos da pele, alterações cutâneas, do trato gastrointestinal, diarreias, vômitos, embora hoje em dia tente-se dar medicação para esses efeitos. Mas quando estamos a falar de um tratamento que nos vai ajudar a dirigir especificamente para aquela célula tumoral, o resultado é melhor, porque acaba por não se globalizar o tratamento. Porque uma pessoa com cancro tem determinadas células afetadas, mas tem outras células boas, não é? Portanto, convém não afetar as boas, exatamente. Não é? Portanto, o ideal é conseguirmos atacar as células tumorais, aquelas que são maléficas, aquelas que não deveriam estar ali. Eu acho que estamos num bom caminho, embora ainda há muito a percorrer. E é como a doutora diz, muitas vezes nem todos os tratamentos são adequados para todos os casos e, portanto, aí também tem que haver uma distinção e os doentes às vezes podem não entender bem isso, não é? Lá está. Eu acho que há aqui alguns princípios que são básicos também para que o tratamento corra bem. O doente ter a noção de que também há formas, o doente ou a pessoa em geral, há formas de prevenção e com isso os fatores de risco tentar realmente comatar. Também ter uma equipa na qual confie, porque haver aquela ligação que eu também já várias vezes abordo aqui e gosto de falar desse tema, da empatia. Tem que haver uma empatia médico-doente, tem que haver uma relação de confiança. E se houver essa relação de confiança, não ouvimos tantas vezes, doutora, mas eu ouvi falar de um tratamento novo. E agora as fake news também, que vêm com aquelas notícias bombásticas. Também há fake news ao nível da saúde e da medicina. E há que ter muito cuidado com essas fake news, porque realmente há que saber filtrar, há que ter uma equipa na qual o médico, o doente confie, para poder perguntar ao seu médico as suas dúvidas e o médico poder esclarecer. Portanto, são pontos que também ajudam no bom tratamento da doença, porque no fundo acaba por haver uma interação entre o médico e o doente fazer as suas questões de uma forma aberta, aberta. Tantas vezes nos ligam para cá com questões que facilmente seriam descortinadas numa consulta, não é? Com o médico assistente, com o médico que está a tomar conta do caso, não é? Doutora Sónia, vamos seguir para um breve intervalo. A doutora Sónia vai continuar connosco para responder e falar um pouco mais sobre este tema. Se tiver dúvidas no âmbito da especialidade de Oncologia, podem ainda ligar 225 083 204. Até já.